Nas profundezas das densas florestas esmeralda de Sumatra, na Indonésia, esconde-se um mistério que cativa exploradores, cientistas e comunidades locais há séculos. Este é o domínio do Orang Pendek, uma criatura cujo nome se traduz como pessoa baixa no idioma indonésio local. Diz-se que o Orang Pendek é um primata bípede, menor que um humano, coberto de pelos e com força notável. Sua existência permanece envolta em mistério, um enigma cativante que continua a alimentar a curiosidade científica e o folclore local. Dizem que a criatura habita as encostas acidentadas e remotas do Parque Nacional Kerinci Seblat, uma vasta extensão de floresta tropical intocada e repleta de vida. Essa região, com sua densa folhagem e terreno desafiador, fornece a cobertura perfeita para uma criatura que deseja permanecer invisível. O Orang Pendek, se existir, é um mestre da camuflagem e da esquiva. Sua presença apenas sugerida por vislumbres fugazes e pegadas tentadoras. As histórias do Orang Pendek estão profundamente entrelaçadas no tecido cultural das comunidades indígenas que vivem nos limites da floresta tropical. Por gerações, essas pessoas coexistiram com a lenda desse ser esquivo, compartilhando contos que foram transmitidos através da tradição oral. Para eles, o Orang Pendek é mais do que apenas um mito. É uma parte tangível de seu ambiente e um testemunho do poder e do mistério do mundo natural. As histórias contadas pelos moradores locais pintam um quadro vívido do Orang Pendek e seu comportamento. Eles descrevem uma criatura tímida e reclusa que prefere evitar o contato com humanos. Diz-se que é principalmente herbívoro, alimentando-se de frutas, plantas e brotos de bambu encontrados na floresta tropical. No entanto, alguns relatos sugerem que o Orang Pendek também é capaz de caçar pequenos animais e até mesmo invadir plantações, demonstrando uma inteligência que o diferencia de outros primatas. Uma lenda persistente fala da capacidade do Orang Pendek de se comunicar com animais, imitando seus sons e até mesmo formando laços com certas espécies. Essa profunda conexão com a floresta e seus habitantes reforça a crença de que o Orang Pendek é um espírito guardião da floresta tropical, um protetor do delicado equilíbrio da natureza, quase como um curupira protegendo a mata. Outras histórias falam da força e agilidade do Orang Pendek, descrevendo sua capacidade de arrancar pequenas árvores e arremessar pedras com força surpreendente. Existem até contos da criatura demonstrando compaixão surpreendente, como guiar viajantes perdidos para fora da floresta ou devolver pertences perdidos, lembrando um pouco os caiporas em sua relação com a natureza. Essas histórias, passadas de geração em geração, destacam a complexa relação entre o Orang Pendek e a população local, uma mistura de medo, respeito e uma crença profunda em sua existência. Apesar da prevalência dessas histórias, evidências concretas da existência do Orang Pendek permanecem indefinidas. No entanto, o grande volume e a consistência desses relatos, transmitidos por gerações de comunidades indígenas, não podem ser facilmente descartados. Essas histórias fornecem uma visão valiosa do significado cultural do Orang Pendek e servem como ponto de partida para aqueles que buscam desvendar o mistério dessa criatura indescritível. A possibilidade de uma espécie desconhecida de primata habitando as florestas tropicais de Sumatra cativou a comunidade científica por décadas. A ideia de um grande símio bípede existindo fora dos ramos conhecidos da evolução dos primatas é intrigante e controversa. Os cientistas apresentaram várias teorias, tentando colocar o Orang Pendek dentro da estrutura de nossa compreensão atual da evolução dos primatas. Uma das teorias mais convincentes liga o Orang Pendek à extinta espécie hominídea Homo floresiensis, mais conhecida como o Hobbit. Fósseis de Homo floresiensis descobertos na ilha indonésia de Flores revelam uma espécie de hominídeos pequenos e bípedes que viveram até tempos relativamente recentes,
Alguns pesquisadores especulam que uma população de Homo floresiensis pode ter sobrevivido em Sumatra, evoluindo para a criatura que conhecemos como Orang Pendek. Outra teoria sugere que o Orang Pendek poderia ser uma população sobrevivente de uma espécie desconhecida de orangotango. Embora os orangotangos sejam principalmente arborícolas, passando a maior parte do tempo nas árvores, não é inconcebível que uma espécie terrestre pudesse ter evoluído no ambiente único de Sumatra. Essa teoria é apoiada pelos relatos de pelos marrom avermelhados do Orang Pendek, semelhantes aos dos orangotangos. Apesar dessas possibilidades intrigantes, a falta de evidências físicas conclusivas torna difícil colocar definitivamente o Orang Pendek na árvore genealógica dos primatas. A análise genética de pelos e moldes de pegadas produziu resultados inconclusivos, deixando a comunidade científica dividida sobre a verdadeira natureza da criatura. Até que mais evidências concretas sejam encontradas, as origens evolutivas do Orang Pendek continuarão a ser um tema de debate e especulação.